Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A tentação na Quaresma. Um homem decidiu fazer um voto de abstinência de carne e álcool durante a Quaresma. Ele estava determinado a seguir o caminho da penitência e do autocontrole. Porém, na noite em que decidiu sair para caminhar e evitar a tentação, algo aconteceu. Ele viu uma bela mulher, vestida de vermelho, que o convidou para ir a um bar próximo. Ele resistiu, mas a tentação era forte demais. Ele acabou cedendo, bebeu e comeu carne com a mulher misteriosa. Ao retornar para casa, ele se sentiu mal e teve pesadelos terríveis durante a noite. O homem ficou atordoado durante todo o dia seguinte, tentando entender o que havia acontecido na noite anterior. Ele não conseguia tirar a imagem da bela mulher de sua mente e se sentia culpado por ter cedido à tentação. Naquela noite, quando foi para a cama, teve um sonho. Ele sonhou que estava em um lugar escuro e sombrio, cercado por criaturas assustadoras. Ele ouviu vozes sussurrando seu nome e sentiu algo tocar seu rosto. Ele acordou em um susto, suando frio. A partir daquele dia, o homem passou a sentir uma presença sombria ao seu redor, como se algo estivesse sempre observando-o. Ele começou a ter pesadelos frequentes e a se sentir cada vez mais perturbado. Aos poucos, sua vida começou a se desintegrar, até que ele perdeu tudo o que tinha. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o homem depois disso, mas alguns dizem que ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, em circunstâncias misteriosas. Desde então, as pessoas da região evitam fazer votos de abstinência durante a Quaresma, com medo de serem tentados pela mesma bela mulher misteriosa. O sacrifício da Quaresma. Durante a Quaresma, uma família de fazendeiros costumava fazer um sacrifício em nome da penitência e da renovação espiritual. Eles sacrificavam um cordeiro e ofereciam seu sangue ao altar da igreja local. Porém, naquele ano, algo terrível aconteceu. Quando o cordeiro foi sacrificado, um estranho uivo ecoou pelos campos, como se fosse um lamento do próprio animal. Naquela noite, a família começou a ouvir ruídos estranhos e sentiram uma presença sombria na casa. Eles tentaram rezar, mas a sensação de medo só aumentava. Ao amanhecer, descobriram que todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro e a única saída era pela janela do sótão, que parecia ter sido aberta por algo sobrenatural. Os membros da família ficaram perplexos com o que havia acontecido. Eles eram devotos da religião e nunca imaginaram que algo tão terrível pudesse ocorrer por causa de um simples ato de penitência. Eles decidiram procurar ajuda do padre da igreja local, que era um homem sábio e respeitado pela comunidade. O padre ouviu atentamente a história e aconselhou a família a fazer uma oração em conjunto para afastar qualquer entidade maligna que pudesse estar presente na casa. Durante a oração, algo ainda mais estranho aconteceu. Um forte vento entrou na casa, apagando as velas e fazendo com que as portas e janelas começassem a bater. A família se abraçou, tentando se proteger do que parecia ser uma força sobrenatural. Quando a tempestade finalmente passou, eles descobriram que o altar que haviam construído para o cordeiro havia sido destruído e o chão estava coberto de lama. O padre explicou que durante a Quaresma, as energias do mal estão mais ativas e que a prática do sacrifício pode atrair entidades malignas. Ele aconselhou a família a fazer uma limpeza espiritual na casa e a se proteger com orações. Desde então, a família nunca mais fez sacrifícios durante a Quaresma e passou a seguir estritamente as orientações do padre, para se proteger do mal durante esse período. A experiência deixou marcas profundas na família, que passou a ser mais cautelosa em relação às práticas religiosas e sobrenaturais. Desde então, a família nunca mais fez sacrifícios durante a Quaresma. A sombra na igreja. Em uma pequena cidade, um padre costumava passar a noite na igreja, em oração e penitência. Porém, naquela noite, algo estranho aconteceu. Ele começou a ouvir passos e respiração atrás dele,
como se alguém estivesse observando-o. Ele se virou, mas não viu ninguém. A sensação de medo só aumentava e ele tentou rezar para afastar a presença sombria. Foi então que viu uma sombra se movendo no canto da igreja, como se fosse a silhueta de uma pessoa. A sombra começou a se aproximar, cada vez mais, até que o padre sentiu algo tocar seu ombro. Ele se virou novamente e viu apenas a escuridão da noite. O padre, atormentado pelo que havia acontecido, decidiu conversar com outros membros da igreja, para saber se alguém já havia passado por uma experiência semelhante. Para sua surpresa, descobriu que vários membros da comunidade já haviam relatado ter sentido a presença de algo sobrenatural na igreja, durante a Quaresma. Um morador antigo da cidade contou ao padre sobre uma lenda antiga, que dizia que durante a Quaresma as almas penadas podiam vagar pela terra, procurando por redenção ou vingança. Ele disse que essas almas podiam tomar a forma de sombras, fantasmas ou outros seres sobrenaturais e que eram atraídas para as igrejas, que eram consideradas lugares sagrados. O padre ficou intrigado com a história e decidiu pesquisar mais sobre o assunto. Ele descobriu que a lenda era antiga e que havia sido passada de geração em geração naquela comunidade. Ele decidiu que precisava tomar medidas para proteger a igreja e os fiéis durante a Quaresma. O padre convocou uma reunião com os membros da igreja e explicou a situação. Ele propôs que a comunidade se unisse em oração e penitência durante toda a Quaresma, para afastar qualquer entidade maligna que pudesse estar presente. Ele também pediu que os membros da igreja ficassem atentos a qualquer sinal de presença sobrenatural e que o informassem imediatamente. Com o tempo, a comunidade se uniu em oração e penitência durante toda a Quaresma. Não houve mais relatos de presenças sobrenaturais. O padre sentiu-se aliviado por ter conseguido proteger a igreja. A comunidade passou então a ver a Quaresma como um momento de renovação espiritual e de união entre os fiéis.